Eu já estou muito empolgada. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai derramar algo tão especial para as nossas vidas nessa noite. E eu quero inspirar o seu coração a se manter conectado a Ele o tempo todo. Queridas, eu creio que esse ano de 2019 é um ano muito marcante para nós mulheres. Eu creio que é algo muito especial, um novo tempo a ser liberado para as nossas vidas. Nós já temos sido inspiradas pelo Espírito de Deus desde a nossa conferência Empoderados. Quem participou, levanta a mão aqui. Glória a Deus, não foi bênção? Eu creio que é muito mais do Senhor para as nossas vidas. Eu creio que existe sim um novo tempo para que nós mulheres possamos viver e desfrutar diante do Pai. O Senhor já tem dado alguns apontamentos tão fortes para nós, algo que Ele quer realizar nas nossas vidas. Mas o que eu entendo é que para que nós vivamos a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós, nós precisamos entender e viver o princípio da unidade. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. O tema dessa noite é: unidas somos mais empoderadas. Você crê nisso? Você pode repetir comigo? Unidas somos mais empoderadas. Eu creio que é um poder muito grande de Deus quando existe unidade entre o corpo de Cristo. E eu quero pensar com você algumas coisas nessa noite, para que de fato possamos viver essa unidade que agrada o coração do Pai, para que de fato possamos conquistar as promessas de Deus, para que de fato sejamos mulheres empoderadas, para que de fato o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, em todo tempo e em todo lugar. Eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, versículos de 5 a 6. Esse texto diz o seguinte: que Deus, aquele que dá paciência e ânimo, possa ajudá-los a viver em completa harmonia uns com os outros, cada um tendo para com o outro a mesma atitude de Cristo. E então, todos nós podemos juntos louvar ao Senhor a uma voz, dando glória a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O princípio da unidade, queridas, é nós glorificarmos ao nome do Senhor a uma só voz. O princípio da unidade é nós fazermos com que a glória de Deus seja conhecida em toda a terra. E nós precisamos buscar essa unidade para que nós façamos com que o nome do Senhor seja glorificado em todo lugar em que nós estivermos, em nossos lares, nos lugares, nos ambientes onde o Senhor mesmo nos coloca. Nós precisamos entender o princípio dessa unidade conforme a palavra nos instrui e viver de fato. Eu entendo que sim, unidas nós somos muito mais empoderadas e nada pode nos deter. Tem um outro texto em Gênesis capítulo 11, você não precisa abrir, mas os primeiros versos você conhece muito bem essa história. Fala sobre a Torre de Babel. O que eu enxergo nesse texto é um princípio muito forte. Ele relata qual é o poder da unidade. Nesse texto relata que houve um tempo em que todos os povos falavam uma mesma língua. Eles tinham o mesmo idioma. Então, teve um dia em que eles se uniram e disseram: olha, vamos construir uma torre que chega até o céu. Dessa forma nós nos tornaremos famosos e nunca seremos espalhados pela terra. Eles tinham um objetivo errado, mas eles estavam unidos com o mesmo objetivo. O interessante desse texto é o versículo 5 e 6, que fala o seguinte: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. O poder da unidade, queridas, atrai a atenção de Deus. Esse texto relata que o próprio Deus desceu para ver de perto o que aqueles homens estavam fazendo. Eles estavam em unidade, eles tinham um objetivo errado, sim, mas eles estavam em unidade e isso atraiu a atenção de Deus. E esse texto fala que o poder da unidade nos faz alcançarmos o impossível. O próprio Deus disse: vamos lá, vamos confundir a língua deles, senão eles vão alcançar esse objetivo, porque existe unidade.
E eu pergunto então para você, mulher empoderada, se nós nos colocarmos diante desse Deus, com um objetivo que agrada a Ele, se nós nos propusermos a fazer tudo aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, se nós estivermos unidas, o que vai acontecer nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa cidade, se nós estivermos empoderadas, se nós estivermos unidas, tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer vai dar certo. Você crê nisso? Eu vou repetir. Se nós estivermos unidas diante de Deus, tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer vai dar certo. A unidade atrai a atenção de Deus. A unidade atrai o favor de Deus. A unidade nos faz alcançar o impossível, nos faz desfrutar das promessas de Deus, nos faz vencer diante de todas as batalhas. Nós precisamos buscar essa unidade, nós precisamos viver esse princípio, nós precisamos mergulhar diante do Senhor, juntas, unidas e buscando aquilo que Ele tem para as nossas vidas, daquilo que Ele quer realizar através de nós. Eu quero pensar com você algumas coisas nessa noite. Como eu disse, a unidade ela vai atrair muito mais empoderamento dos céus para as nossas vidas. Você quer receber isso? Tem certeza? Você quer receber mais empoderamento dos céus? O que o Espírito Santo colocou no meu coração para que nós vivamos essa unidade, para que nós vivamos a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós precisamos nos posicionar e tomarmos algumas atitudes que agradam ao coração dEle. E eu queria que você prestasse muita atenção. Eu queria que enquanto eu estivesse dizendo, falando para você quais são essas atitudes, que você estivesse em oração, conversando com o Espírito Santo de Deus. Essa é uma noite de alinhamento. Para que a unidade aconteça, nós precisamos ter o mesmo foco, o mesmo coração, a mesma mente. Que em nome de Jesus, você saia daqui nessa noite entendendo e vivendo de fato a unidade que o Senhor tem para as nossas vidas. E dessa forma, querida, eu posso te garantir que você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? A primeira atitude que eu quero pensar com você, para que nós alcancemos essa unidade diante de Deus, é que você precisa entender que Deus trabalha na diversidade. Você já ouviu aqui tantas vezes, na conferência Empoderadas, no chá entre amigas, tantas vezes que a nossa pastora disse que você é única diante de Deus. Você foi feita de forma exclusiva. O Senhor te criou com características únicas. Ele te fez com um amor para te usar de uma forma exclusiva no meio do povo dEle. Você já entendeu isso? Que o Senhor, Ele foi o próprio Deus que determinou que nós fôssemos tão diferentes. E Ele trabalha nessa diversidade. Mas o que nós precisamos entender é que é tempo de nós unirmos a nossa diferença para fazer a diferença. É tempo de nós pegarmos aquilo que o Senhor nos entregou, nos confiou de forma única, de forma exclusiva, e unir com as mulheres que estão ao nosso redor, para que assim sejamos ainda mais empoderadas e façamos com que a glória do Senhor seja espalhada por toda a terra. Mas o que infelizmente nós enxergamos ainda são pessoas que negociam a sua própria identidade por achar que a identidade da outra que está do lado é melhor que a tua. O que nós enxergamos ainda, infelizmente, são pessoas que têm se esforçado, gastado as suas forças para imitar outras pessoas, pessoas que de repente têm alguma admiração, pessoas que têm lutado de todas as formas para alcançar diante de Deus a unção que a pessoa tem, que ela tem admirado. Queridos, você precisa entender que você precisa se contentar com aquilo que Deus te deu, da forma como Ele te fez. É tempo de deixarmos de lado essa ideia de que o que o outro tem é melhor que o meu. É tempo de nós pararmos de negociar os princípios pelos quais o Senhor nos criou. É tempo de nós pararmos de negar a nossa identidade. É tempo de nós pararmos de disputas. Mulher gosta de disputar, não gosta não? Só eu que acho, gente? Sim ou não?
Fala com verdade então, sim ou não? Para que isso? Se a forma como Deus te fez é única, você não precisa disputar com mais ninguém. Aquilo que é teu, mas ninguém tem. Se alegre diante do Senhor. É tempo de nós resgatarmos a essência pela qual o Senhor nos criou e usarmos isso para a glória dEle. No chá entre amigas, a pastora deu uma palavra muito forte sobre isso. Ela disse algo muito interessante, que quando você se compara a outra pessoa, o mundo pede o benefício de quem é você. Forte isso, não é? É tempo de nós deixarmos para trás as comparações. É tempo de nós pararmos de perder tempo. É tempo de você, mulher empoderada, se tornar a melhor versão de si mesma. Isso você vai conseguir somente olhando para Ele. Aquele que te criou, aquele que te fez, Ele sabe o porquê Ele te fez dessa forma. É tempo de pararmos de negar a nossa identidade em Cristo Jesus. É tempo de pararmos de rejeitar aquilo que o Senhor nos deu de forma única e exclusiva. É tempo de nós nos posicionarmos, sim, com as nossas diferenças, mas fazemos a diferença no reino de Deus. Em nome de Jesus, entenda que Deus trabalha nessa diversidade. Apenas seja quem Deus te criou para ser. Gaste as suas forças para se tornar ainda melhor dentro daquilo que Ele te deu, daquilo que Ele te confiou, da forma como Ele te fez. Está me entendendo? Deus trabalha na diversidade. O Senhor quer nos usar dessa forma, diferente sim como nós somos. É tempo de nós começarmos a respeitar as pessoas que são diferentes de nós. Deus, Ele não trabalha de uma forma exclusiva. Entenda a exclusividade de Deus quando nós dizemos: você foi feita de forma exclusiva. Isso é entre você e Ele, não é entre você e as pessoas. Deus não quer usar só você, querido, Ele quer usar todas nós. Você precisa entender esse princípio de exclusividade. Você foi feita de forma exclusiva pelo próprio Deus. E é nessa exclusividade que você vai se juntar às demais ao seu lado e fazer com que o nome dEle seja glorificado. Amém por isso? A segunda atitude que nós precisamos ter para alcançarmos essa unidade diante do Senhor é: seja testemunha e não advogada. O que a palavra de Deus nos fala, o que Jesus nos disse em Atos capítulo 1, versículo 8. E serão, pode ler comigo? E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O Senhor te chama para ser testemunha do amor dEle, não advogada. Mas como assim, Esther? Muitas vezes, diante de situações que nós discordamos na igreja de Cristo, muitas vezes quando a nossa liderança nos traz um direcionamento e você não concorda com aquilo, então você se posiciona como advogada de Deus, querendo defender Deus e a igreja dEle. E nós nos esquecemos que Deus, Ele não precisa de defesa, Ele é o próprio juiz. O Senhor te chama para ser testemunha dEle, para compartilhar do amor dEle em todo lugar, em Araçatuba, na região, no estado de São Paulo, no Brasil, nas nações. O Senhor quer te ver testemunhando do amor dEle. O que eu entendo que isso não diz respeito apenas na questão do evangelismo, mas diz respeito quando você, querida, mulher empoderada, você se submete à sua liderança, você obedece, você honra, você é leal, você mantém fiel na sua aliança. Isso também é testemunhar do amor de Deus. O Senhor nos chama para sermos testemunhas do amor dEle. Mesmo que haja momentos que você possa se deparar com algo de fato errado, que o Espírito Santo está te dando discernimento, mas entenda que o seu papel nunca será de advogada. Não se levante como uma acusadora, querida, se levante como uma intercessora. Diante daquilo que você tem visto, que não tem agradado o seu coração, entenda que não é para agradar você, é para agradar a Ele. Você está aqui apenas para somar, para testemunhar desse amor que te resgatou, que te deu uma nova vida, que te limpou, que te purificou. Esse amor que você tem que se basear.
Como eu disse, nós somos tão diferentes e haverá sim momentos que nós discordamos, cada um tem uma opinião. Mas você testemunhar do amor de Deus é você se submeter, é você entender que existe um Deus que é soberano sobre a tua igreja. Existe um Deus que não permite nada acontecer que Ele não saiba. Alguns anos atrás, mais ou menos 2012, 13, chegou o avivamento na nossa igreja. E eu nasci nessa igreja, todo mundo vai ficar curioso agora, né? Eu tenho 31 anos. Eu nasci nessa igreja, nossa igreja era muito tradicional, eu nunca fui apresentada ao Espírito Santo de Deus, eu não sabia o que era isso, nunca vivi isso. E de repente algo novo começou a acontecer na nossa igreja. Algo que diante dos meus olhos eu não entendia, eu tinha tantos questionamentos. Mas eu entendi que o meu papel era testemunhar do amor dEle e confiar na soberania dEle. Eu entendi que Cristo é o cabeça da igreja, que nada acontece sem a permissão dEle. Então, eu peguei as minhas dúvidas, eu peguei aquilo que eu não estava entendendo e coloquei no altar de Deus. Eu disse: Deus, eu confio, Senhor, na Tua soberania sobre a Tua igreja, sobre os meus pastores. E tudo aquilo que está acontecendo, que eu nunca vivi isso, que eu nunca entendi, eu entrego diante do Teu altar e eu decido, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E quando eu fiz essa oração, querido, nós estávamos no Campo Centro, numa vigília. Eu disse: Deus, se isso é do Senhor, é para essa igreja, eu faço parte dela e eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Nesse mesmo dia, o Senhor me visitou de uma forma maravilhosa. Eu recebi dons espirituais e foi algo sobrenatural. Se eu tivesse me posicionado como advogada de Deus, eu diria: ah, Deus, isso aí não é seu não. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade e nos entregarmos ao amor dEle por nós. Mesmo que haja situações, querido, que você possa primeiro não entender, você só precisa confiar que existe um Deus que é soberano. Você precisa confiar que foi esse Deus quem constituiu a liderança da sua vida. Foi Ele quem levantou esses homens e mulheres para pastorear o seu coração. E é Ele quem tem dirigido a igreja dEle. É tempo de nós nos posicionarmos como testemunha do amor de Deus. E isso começa aqui dentro, queridas. Para que você vá lá fora e testemunhe desse amor e pregue ali a cruz de Cristo, você primeiro precisa pregar o seu senso de justiça na cruz. A nossa função é simplesmente trazer a cultura dos céus aqui na terra, e não ao contrário. Mas é muitas vezes o que nós fazemos, nós tentamos levar a cultura da terra aos céus, quando nós colocamos o nosso senso de justiça à frente. Então nós queremos questionar, nós queremos murmurar, nós queremos ir contra aquilo que a nossa liderança está dizendo, para que nós alcancemos a unidade em Cristo Jesus. Nós precisamos nos tornar de fato testemunhas do amor dEle. É tempo de você parar de reclamar, parar de murmurar. Quando o povo se levantou em murmuração em relação à liderança de Moisés, o que Deus disse? Toda murmuração é contra mim. Todas as vezes que você reclama, querido, todas as vezes que você murmura em relação aos seus pastores, aos seus líderes, à sua discipuladora, toda murmuração é contra o próprio Deus. Que em nome de Jesus você abandone isso nessa noite. Que em nome de Jesus você se posicione como testemunha do amor dEle. E diante de situações que você não entenda, apenas ore ao Senhor. Apenas clame por Ele. Apenas confie na soberania dEle. Amém? Terceira atitude que eu penso que nós precisamos alcançar, nós precisamos ter para que vivamos a plenitude da unidade. Abandone o isolamento. Nós já ouvimos tantas vezes o nosso pastor dizer uma verdade, que não há poder no isolamento. A Bíblia declara em Provérbios 18, capítulo 18, versículo 1, quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Se você se isola, querida, você está buscando os seus próprios interesses. O Senhor te chama nessa noite para buscar os interesses que vai glorificar o nome dEle, que vai fazer com que a glória dEle se expanda e o reino dEle cresça.
Talvez você tenha passado por um período, como o profeta Elias, de estar dentro da caverna. Talvez você tenha vindo de outra igreja e chegou aqui já com o seu coração ferido. Então você disse, nessa igreja eu vou ficar na minha. Nessa igreja eu vou ficar quietinha no meu canto. Eu não vou me envolver, eu não vou fazer nada. Porque existem feridas no seu coração. O pastor Jetro Paiva disse uma frase tão forte no Confra Live. Ele disse o seguinte, que nós não somos homens e mulheres de feridas, mas de cicatrizes. Porque nós servimos um Deus que é o médico dos médicos. Nessa noite o Senhor quer curar as suas feridas. O médico dos médicos está aqui para te tirar da caverna, para gerar em você cicatrizes, e que através dessas cicatrizes Ele vai usar a sua vida. É tempo de nós sairmos da caverna. O que Deus disse ao profeta Elias é: Elias, saia da caverna, venha se encontrar comigo no monte. E é isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite. É tempo de você sair da caverna, venha se encontrar comigo no monte. Há muito ainda a ser feito, eu quero usar a sua vida. É tempo de você se posicionar e entender que não importa o quão grande tenha sido a sua frustração, o quão grande tenha sido o seu sofrimento, o quão grande tenha sido a sua decepção, a graça de Deus supera todas as coisas. E essa graça está sobre a sua vida. É tempo de você se unir a nós nesse novo tempo. É tempo de nós nos despertarmos e sairmos do isolamento. É tempo de nós sim abrirmos o nosso coração no discipulado e dizer: sim, Deus, eu quero receber a cura do Senhor. Sim, Deus, eu quero fazer parte disso. Sim, Deus, eu estou disponível para servir ao Senhor. É tempo de parar de mimimi, querida. Você já foi empoderada pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele te encoraja a prosseguir. Para de se ficar se frustrando. Para de se limitar às frustrações. Para de se limitar às feridas que te causaram. É tempo de cura. Saia do isolamento. Abandone isso na sua vida. O Senhor não te criou para ficar presa no lugar. O Senhor não te criou para ficar aí no fundão parada. Deus quer te usar. Se posicione em nome de Jesus. Abandone isolamento. Está difícil, querida? Venha adorar o Senhor. Está doendo? Venha adorar o Senhor. Está sofrendo? Venha adorar o Senhor. Não importa o quão grande seja a sua dor, existe um médico dos médicos pronto a liberar a cura dele na sua vida. É tempo de abandonarmos o isolamento. É tempo de você sair da caverna. Nós estamos completando esse ano 5 anos de face a face. Não é isso, pastor Ana? E você, querida, quando nós começamos esse ministério, você... Uau, era uma das primeiras a pregar essa ficha do face a face. E você amava esse ministério. Você chegava ali e você via a transformação de Deus sobre a vida daquelas mulheres, daquelas moças. E aquilo enchia o seu coração de gratidão, dizendo: Deus, muito obrigada por fazer parte disso. Mas de repente, em algum momento, você tenha se decepcionado. De repente, uma palavra maldita, num momento ruim, uma pessoa disse algo a você e aquilo feriu seu coração. Ei, o Senhor já te curou. Se apodere dessa cura e seja empoderada por Ele para voltar a servir a Ele. É tempo de você retomar o caminho. É tempo de você entender que a obra é grande. É tempo de você permitir esse empoderamento que você tem recebido desde o começo desse ano. É tempo de você permitir que isso seja visto pelas pessoas ao seu redor. Talvez você esteja enfrentando dificuldades no seu lar, com o seu casamento. Ei, existe um Deus que restaura todas as coisas. Se você ficar dentro desse aprisionamento, se você ficar dentro dessa caverna, você não vai alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. É tempo de você se posicionar e dizer: Deus, eu quero. Deus, eu vou. Está difícil, mas o Senhor me encoraja. Senhor, estou me sentindo fraca, mas... o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu creio nisso e eu vou atrás da minha cura, da minha restauração. Eu vou atrás, Senhor Jesus, eu desejo isso. Pare, querida, em nome de Jesus, de se isolar. Pare, nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Nós somos um corpo, cada um tem a sua função. Se você não exerce sua função, o corpo inteiro é prejudicado.
Exerça a tua função. Saia do isolamento, saia da caverna e venha se encontrar com Deus no monte. Há muito mais unção para a sua vida, há muito mais poder para você, há muito mais dons para a sua vida. Retome o caminho em nome de Jesus. Retome o caminho em nome de Jesus. O Senhor te espera nessa noite para gerar em você cicatrizes que irão glorificar o nome dEle. Talvez você possa dizer: ah, Esther, mas eu já perdoei. Mas só que aí quando você olha aquela cicatriz ainda te gera dor, você não perdoou. Sinto muito te informar. Porque cicatriz você pode até lembrar, mas aquilo não te causa mais dor. Talvez, querida, a pessoa que te feriu, que te magoou, está aqui hoje. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida uma coragem sobrenatural, para que ainda hoje você procure essa pessoa e conserte, para que ainda hoje você chegue até ela e libere perdão, para que ainda hoje você se posicione e peça perdão, para que ainda hoje você decida sair do isolamento e buscar a cura de Deus em nome de Jesus. Uma outra atitude que eu entendo, para que nós vivamos e desfrutamos dessa unidade diante de Deus, nós precisamos buscar discernimento espiritual. Já parou para pensar que nós mulheres, nós sempre estamos prontas a dar opinião sobre alguma coisa? Na nossa conversa uma com a outra, sempre vai ter aquela perguntando: o que você acha? Não é não? A gente sempre está pronta a achar alguma coisa sobre algo ou alguém, principalmente alguém, né, queridas? O que eu entendo é que o achismo, ele anda na contramão do discernimento espiritual. E você, mulher empoderada, que é cheia do Espírito Santo de Deus, você precisa discernir todas as coisas no Espírito, conforme diz a palavra de Deus. E não apenas se apoiar naquilo que você acha, naquilo que você entende, na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria. O achismo tem sido uma estratégia sutil de Satanás para aprisionar as nossas mentes. De repente você chegou aqui e você achou que a pastora Ana que ia pregar. Mas não era. Se você tivesse perguntado ao Espírito Santo, ele teria dito: é Esther. Entendeu? Nós precisamos buscar. Nós precisamos ter um princípio de interação com o Espírito Santo de Deus, que é o nosso empoderador. E perguntar a Ele todas as coisas. Espírito Santo, isso vem do Senhor? Espírito Santo, isso é para a minha vida? Espírito Santo, isso faz parte do teu reino? Espírito Santo, isso vai te glorificar? Espírito Santo, isso vai te engrandecer? Espírito Santo, isso é para te adorar? Mas muitas vezes nós não interagimos com Ele. Então nós nos baseamos naquilo que nós achamos, naquilo que nossos olhos carnais estão vendo. Então facilmente você julga, facilmente você condena, facilmente você se opõe, porque você acha. Na Bíblia nós encontramos algumas mulheres que foram guiadas pelos seus achismos e tiveram resultados muito ruins, consequências terríveis. Uma delas é Vasti. Conhece a história de Vasti? Vasti, ela perdeu as suas vestes reais porque achou que podia afrontar o próprio rei. Miriam deixou de conquistar a promessa de Deus porque achou que poderia se opor à liderança do seu irmão. Vamos abrir uma aspas aqui. Quantas vezes você se opôs à tua liderança? Jezabel perdeu a sua própria vida porque achou que podia desafiar o Deus de Israel. Sara se precipitou a dar sua serva a Abraão porque achou que Deus estava demorando demais a cumprir a sua promessa. Quantas vezes você se precipitou porque achou que Deus estava demorando demais? Esposa de Ló se tornou uma estátua de sal porque achou que o seu passado era mais importante que o seu futuro. Para de olhar para trás, querida. Para de achar que aquilo que você viveu lá atrás é mais importante daquilo que Deus tem para você ali na frente.
Que os seus olhos estejam fitos somente naquilo que Deus tem para você. Que você não se aprisione mais achando que o seu passado tinha algum valor, porque quando você entregou sua vida a Jesus, Deus fez nova todas as coisas. E é nessa nova vida que você precisa caminhar. Algum tempo atrás, o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração quanto a essa questão de achismos. Eu estava lendo o texto de Atos 16, do versículos 25 a 34, que fala sobre Paulo e Silas estarem na prisão. Lembram disso? E o texto fala que eles estavam ali, tinham sido açoitados, tinham sido presos injustamente, e à meia-noite eles começaram a adorar ao Senhor. Enquanto eles adoravam, veio um grande terremoto, então as correntes se soltaram, as celas se abriram. E o carcereiro daquela prisão, ele acordou, ele estava dormindo. E quando ele chega naquela prisão, ele vê todas as celas abertas. Ele achou que todos os presos tinham fugido. Então, imediatamente, ele pegou a espada da sua cintura para se matar. Mas Paulo, de dentro da prisão, gritou: não faça isso, estamos todos nós aqui. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo que o achismo tem gerado morte espiritual na vida da igreja. Porque muitas vezes, diante de um chamado de Deus, diante muitas vezes que o Senhor tem bradado ao seu coração para que você se levante, para que você se desperte, Ele está dizendo: olha, eu tenho uma obra a realizar na sua vida, eu quero te usar, eu estou já te capacitando, e você acha que você não vai dar conta, então você mata o chamado de Deus sobre a sua vida. O achismo tem gerado morte de relacionamentos, porque simplesmente você olha as pessoas e você julga elas, você se limita àquilo que os seus olhos estão vendo, e você então acha que aquela pessoa é esquisita, acha que aquela pessoa é diferente, acha que aquela pessoa te rejeita. Então simplesmente você se afasta e você quebra qualquer relacionamento que você tenha com essa pessoa. O achismo tem gerado em nós distração, queridas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente chega na casa de Deus e a gente começa a achar que o louvor está muito alto. Esse louvor está meio estranho hoje. Esse ar-condicionado está tão frio. Eu não sei. Eu acho que hoje podia ser a pastora Ana pregando. De repente a pastora Flávia. Eu acho. E aí você fica tão distraída que você perde um ambiente de glória, daquilo que o Senhor está liberando, daquilo que o Senhor está revelando, da forma como Ele quer te levantar. Você perde tudo isso, porque você está achando demais. O que eu entendo é que o achismo, ele nos impede de alcançarmos o milagre de Deus. Se aquele carcereiro tivesse se matado por achar que todos os presos tinham fugido, que ele seria responsabilizado por isso, ele não teria alcançado o milagre da salvação, e ele não teria sido usado e levantado para que todos da sua casa, naquela mesma noite, recebessem a salvação em Cristo Jesus. O Senhor não quer apenas liberar sobre a sua vida, Ele quer te levantar para que outros alcancem também o milagre dEle. E para que você alcance isso, você precisa abandonar o achismo, e você precisa buscar o discernimento espiritual, e entender que tudo aquilo que vem dEle pertence a você. Em nome de Jesus, queridas, se nós clamarmos ao Senhor por discernimento espiritual, você vai ter tanta convicção de quem é você e da forma como Ele quer te usar, que nada vai nos parar. É tempo de nós buscarmos discernimento espiritual. É tempo de nós buscarmos essa interação com os céus o tempo todo, com o Espírito Santo. É tempo das pessoas verem que sim, você foi empoderada, você é amiga dEle, então você interage com Ele. E todas as coisas você consegue discernir no Espírito. Eu posso te garantir, querido, se você buscar o discernimento espiritual, dificilmente você vai ser confundida. Essa noite o Senhor quer liberar sobre a sua vida isso. Essa noite o Senhor te chama para mudar a sua mente, para que você tenha os pensamentos que de fato gerem esperança no seu coração, para que você possa discernir que o momento difícil que você está vivendo é para que a glória dEle seja propagada, é para o nome dEle ser exaltado. Pare de se limitar àquilo que os seus olhos estão vendo. Tenha a visão dos céus.
Você andar por visão é você contemplar com os seus olhos espirituais aquilo que os seus olhos carnais não enxergam. Comece a clamar, querida, por discernimento espiritual. Muitos anos atrás, quando o Espírito Santo trouxe essa revelação ao meu coração, eu comecei a clamar. Todos os dias eu peço: Espírito Santo de Deus, me dê discernimento, me dê discernimento. Espírito Santo, isso faz parte da minha vida, o Senhor determinou isso para mim. Espírito Santo, isso vai fazer com que o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, isso me pertence ou não me pertence? Interaja com Ele, em nome de Jesus. Em último lugar, que para mim é a atitude mais importante, que nós precisamos ter para que de fato alcancemos a unidade em Cristo Jesus e desfrutemos da plenitude de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, mantenha acesa a chama que há em você. Somente cheias do Espírito Santo de Deus, queridas, que nós vamos desfrutar dessa unidade. Somente cheias do Espírito Santo de Deus é que nós seremos, sim, muito mais empoderadas. 1 Coríntios 12, 7 fala que a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Você precisa entender que aquilo que você tem recebido de Deus, a unção que foi liberada sobre a sua vida, os dons espirituais que você recebeu, o fruto do Espírito que foi gerado em você, e as suas 9 características, todo empoderamento dos céus que você tem recebido desse Deus, é para o benefício de todas essas ao seu redor. Olha para o seu lado, é para elas que você tem recebido. A Bíblia fala que é muito melhor dar do que receber. Você tem que celebrar, sim, aquilo que você tem recebido diante de Deus. Você tem que celebrar. Mas é muito mais importante você compartilhar. Aquilo que você recebe é para o benefício de todos ao seu redor. A Bíblia fala que nós não podemos negligenciar os dons que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. E o Senhor já tem liberado tanto a sua vida. Você já tem recebido os dons. Se você não recebeu essa noite, você vai receber em nome de Jesus. E aquilo que você tem recebido é para que você encoraje, para que você impulsione o coração de outras pessoas. Aquilo que você tem recebido de Deus é para que você exerça no corpo de Cristo. Entenda que a unidade, ela vai gerar um equilíbrio no corpo de Cristo. Cada um exercendo a sua função, cada um exercendo o dom que Deus deu. Nada pode nos parar. Dessa igreja, dessa forma nós vamos avançar. Dessa forma nós vamos atrair a atenção de Deus. Dessa forma nós vamos alcançar o impossível. Dessa forma nós vamos viver todas as vitórias que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse ano é um ano de vencer, não é? Unidas nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se coloque em pé em nome de Jesus. Não queira desfrutar sozinha, querida, daquilo que o Senhor tem dado a você. Em 2 Timóteo 1,6, Paulo advertiu Timóteo dizendo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Somente você pode se posicionar. Somente você tem autoridade. Somente você que pode manter acesa a chama do dom que há em você. Somente você que pode manter acesa a chama do Espírito que está em você. Somente você tem autoridade de Deus para manter esse empoderamento do céu sobre a sua vida. Mas é necessário posicionamento. É necessário nós tomarmos uma atitude diante de Deus e sermos incansáveis até que todas as promessas dele se cumpram para nós, mulheres empoderadas. Até que todas as promessas dele se cumpram para nós, esposas, mães, filhas. Há muito mais para o Senhor liberar sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos unir, queridas. Nós precisamos nos despertar. Nós precisamos clamar. Está difícil, querida, adora o Senhor. Procure ajuda, você não está sozinha. Entenda que sozinha você é presa fácil para Satanás. É tempo de você ansiar no seu coração, ter o desejo de viver que o Senhor está liberando sobre a nossa igreja.
Nós não podemos nos acostumar daquilo que o Senhor tem feito, da forma como Ele tem liberado sobre nós. Queridas, todos que passam por aqui, os pastores, os preletores, os cantores, todos dizem a mesma coisa: existe algo especial sobre essa igreja, e esse algo especial é para você. O Senhor tem liberado para a sua vida, e Ele quer te usar junto com todos aqui, para que nós possamos fazer a glória dEle conhecida, para que nós possamos testemunhar do amor dEle em Araçatuba, em Birigui, na região, em São Paulo e nas nações. Nós precisamos parar de nos limitar e apenas nos apoiar naquilo que nós entendemos, naquilo que nós achamos. Nós precisamos discernir todas as coisas, tudo ao nosso redor é espiritual. Se você algum dia disse: não vem espiritualizar todas as coisas, peça perdão, porque o mundo espiritual é muito mais real que esse mundo que você está vivendo. Abre os seus olhos espirituais. É tempo de você permitir o Senhor acessar essa ferida e curar, e gerar em você essa cicatriz que vai te levantar para testemunhar do amor dEle, da graça dEle. É tempo de você desfrutar dessa graça que supera qualquer coisa, qualquer sofrimento, qualquer frustração, qualquer dor que foi gerada em você. É tempo de você tomar a decisão de perdoar. É tempo de perdoar, querida. Ele já te perdoou, você não tem o direito de negar perdão a ninguém. É tempo de mergulharmos em águas mais profundas. É tempo de buscarmos ainda mais a face de Deus. É tempo de arregaçarmos as nossas mangas e trabalharmos de forma incansável. O amor que te alcançou, todos aqueles que estão ao seu redor, na sua vizinhança, no seu trabalho e nos lugares em que você tem ido, todas essas pessoas são alvo do amor de Deus também. Elas são também merecedoras do perdão de Deus, da graça dEle, da vida eterna. É tempo de nós pararmos de perder tempo, se unirmos à unção e os dons que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Juntas nós seremos muito mais empoderadas. Você precisa entender que somente na dependência do Espírito Santo de Deus que nós viveremos essa unidade que vai atrair a atenção dEle e vai fazer com que nós alcancemos todas as promessas que Ele tem para nós. Entenda que unidas nós formamos uma família. Unidas nós atraímos a atenção de Deus. Unidas nada nos será impossível. Unidas nós somos mais fortes, corajosas, guerreiras. Unidas somos mais empoderadas. Não ande sozinha. Nós precisamos de você. Nós precisamos ter o benefício de quem é você. Saia do isolamento, saia da caverna, deixa Deus te curar. Se levante para ser um agente de transformação de Deus. Ele quer e vai te restaurar nessa noite. Que em nome de Jesus você entenda, mulher empoderada, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para nós, mulheres empoderadas.